Bom dia para você que está em casa. Quem não tem medo do leão? Chega essa época do ano, é sempre a mesma coisa. Correria de última hora para entregar a declaração. Erros, correções e o pior, a assustadora malha fina. O Pronto Atendimento de hoje volta a falar sobre imposto de renda. Participe pelo twitter.com/patendimento, tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a contabilista Alexandra Assis Bechara. Alexandra, bom dia, muito obrigada por sua presença aqui no Pronto Atendimento. Bom dia, obrigada a você. Bem, faltam 5 dias para encerrar o prazo de entrega das declarações do imposto de renda. E quem ainda não entregou, é bom prestar atenção a alguns detalhes para não cair na malha fina da Receita Federal. A primeira dica está nas informações sobre os rendimentos. Preste atenção nos valores informados pela fonte pagadora e também no número do CNPJ dela, para não ter sua declaração retida. Não esqueça de declarar todos os rendimentos obtidos no ano passado, mesmo se foi demitido ou pediu demissão da empresa. Ela vai informar os valores à Receita e o contribuinte pode cair na malha fina. A divergência nos valores de despesas médicas também leva à declaração à malha fina. Informe o valor idêntico ao que está nos recibos médicos. E também não esqueça o número do CPF do profissional ou o CNPJ da clínica. Um detalhe, os gastos com medicamentos não podem ser deduzidos. Atenção com os dados dos dependentes, sejam filhos, pais ou avós. Eles devem ter seus rendimentos também declarados. E não é permitido informar dependentes sem ter a relação de dependência ou que façam a própria declaração em separado. Quem tem rendimentos com aluguel de imóveis precisa declarar todos os ganhos. Se informar valores divergentes dos declarados por administradoras ou imobiliárias, corre risco de cair na malha fina. Alexandra, quais são os principais erros que o contribuinte comete na hora de fazer a declaração? O contribuinte, até pela pressa, acaba deixando para a última hora, ele acaba digitando dados em campos errados, ele pode trocar os números das fontes pagadoras, como total de rendimentos, imposto retido, ele pode inserir os dados de dependentes que não tenham relação de dependência. Esses são erros muito comuns. Acho que a pressa faz com que o contribuinte se embaralhe nas informações e isso traz muita divergência. São os principais erros, realmente. E esse tipo de erro, o leão se preocupa? Fica de olho? Ou só aqueles erros mais, vamos dizer, difíceis? Absurdos, né? Não, o leão está preocupado, sim, com esses erros, até porque as fontes pagadoras declaram, através de DIRF, por exemplo, o total de rendimentos do trabalhador. Ou de um profissional, seja empresário, ou que tenha informações que tenham dados que cruzam com a Receita Federal. Mas o contribuinte tem que ficar também alerta a aumento de patrimônio. Então, a variação patrimonial é muito importante, porque a renda tem que ser suficiente para essa variação. E muitas vezes o contribuinte, até por falta de informações, ele acaba não fazendo essa conta. Informa muitas despesas, até sendo pagas por ele, com a ajuda de alguém, mas que fique incompatível com o total de rendimentos comprovados. Então, essas informações são muito importantes. Olha, nós já temos aqui muitas perguntas. A Fernanda Góes, ela escreve: há mais de 12 anos, eu descobri que por ter preenchido de forma errada o DARF de uma parcela devida de imposto, a minha situação com a Receita Federal estava irregular. Mas, na ocasião, o banco recebeu essa parcela normalmente. E eu fui obrigada a pagar de novo para regularizar a minha situação. O valor, na época, foi de R$500. Ainda há tempo para reivindicar o dinheiro de volta? Infelizmente, não. Existe um prazo de prescrição. Então, em 5 anos, ela poderia ter solicitado essa revisão. Agora, precisa observar em que circunstância ela foi cobrada. Se foi cobrança comum da Receita ou em dívida ativa. Ela poderia ter retificado o DARF se, porventura, foi pago com alguma divergência de informação, CPF e data de vencimento. Por isso não constou na Receita o pagamento. Ficou no banco, então. Ficou no banco.
Su Sampaio, ela escreve: fiz um empréstimo no banco no valor de R$50 mil para dar de entrada em um imóvel. Acontece que não consegui o financiamento da diferença e perdi esse valor da entrada. Como eu devo declarar isso? Provavelmente ela perdeu o valor com a construtora ou a empresa em que ela comprou o imóvel. Se ela fez o empréstimo, ela tem que declarar em dívidas e ônus o valor do empréstimo e, ano a ano, se ela fez em várias parcelas, mais de 12 vezes, declarar a dedução do que ela vem pagando, vai amortizando a dívida. Ela tem que declarar a dívida com relação ao empréstimo, independente se ela conseguiu ou não o financiamento para complementar o pagamento do imóvel. O Newton escreve: eu tenho um sítio que eu negociei por R$10 mil e foi lançado pelo valor negociado, muitos anos atrás. Hoje eu quero vendê-lo, mas como eu corrijo pelo seu valor real? Então, para atualizar o valor no imposto de renda, o contribuinte precisa ter nota fiscal se ocorreu benfeitorias ou construção em algum período. Ele pode vir atualizando desde que tenha comprovação. Ele não pode simplesmente, com a intenção de vender, atualizar, porque isso, na venda, ele pode ter a apuração do ganho de capital, que seria o valor da venda menos o que está declarado e paga imposto da diferença, que apura num programa próprio que chama ganho de capital. Então, caso ele não declare, né, este valor, ele pode, se ele comprovar a atualização do valor, ele pode atualizar no imposto de renda e aí ele pode não ter ganho na venda. Essa é uma pergunta frequente. Ontem, vários telespectadores fizeram a mesma pergunta, de terem vendido um imóvel por um valor venal, né? E na verdade, essa diferença onde declarar, né? Independente do valor da venda, da escritura passada, ele precisa verificar o que está declarado no imposto de renda, que é o que a Receita vai considerar. Se ele vendeu, por exemplo, um imóvel por 200 mil, estava declarado por 100 mil, este imóvel sendo residencial, ele adquiriu um outro imóvel em até 180 dias e utilizar este recurso, ele provavelmente ficará isento de imposto. Mas tem que ser observado que o imóvel é residencial e ele não pode utilizar esse benefício mais de uma vez em 5 anos. Então, só vale a regra para imóvel residencial. Muito bem, verdade ou não? Vamos ver agora uma situação que afeta milhares de brasileiros que moram no exterior. Brasileiro que mora e trabalha no exterior não precisa declarar imposto de renda. Isso é verdade ou não, Alexandra? Desde que comprovada a saída definitiva do país, não é necessário declarar imposto de renda. E também ele pode estar fora do limite do imposto de renda, que é 23.499 de imposto tributável, 40 mil de imposto isento, não ter bens acima de 300 mil reais. Mas a isenção de declarar imposto de renda, além desses limites, deve ser observado a saída definitiva no país. Tem uma declaração própria. Se o contribuinte não vai residir mais no país, ele deve fazer essa declaração. Ou seja, a situação dele deve estar regularizada no exterior. Exatamente. Ele faz uma declaração informando quais os bens que ele tinha na ocasião em que saiu do Brasil, fecha a declaração e mora no exterior. No momento em que ele retornar, se ocorrer esse retorno, ele faz uma declaração de retorno, informa os bens que adquiriu fora ou no país. Muito bem, o Edgar Moritz, ele pergunta: eu posso restituir imposto retido em prêmio de título de capitalização? Os impostos, geralmente, de resgate de títulos, ele já vem retido. Então, você vai receber o informe com os rendimentos, vai colocar na fonte pagadora, tributado, e você vai informar quanto foi esse resgate, qual foi o valor retido. A restituição depende das outras fontes de renda que ele declarar. Se este rendimento for único, ele pode declarar para restituir. Se ele somado aos outros rendimentos, ele pode até não restituir esse valor. Vai depender muito da renda que ele comprovar. O Carlos Diniz escreve: qual a punição para quem se esqueceu de declarar que comprou um carro no ano passado? Esse é um dos medos, né, que pode ser pequeno e, na verdade, as pessoas se preocupam. Se o valor do bem for inferior a 300 mil reais, se for este o único motivo da declaração, ele não precisa se preocupar. Porém, se já for declarante de imposto de renda, ele deve oferecer a tributação, todos os rendimentos, ele deve informar todos os bens, conta corrente, toda a variação patrimonial. Caso ele perceba essa divergência e declare no ano seguinte, não terá problema.
O ideal é que seja feita uma revisão de todos os bens declarados para que não se esqueça de declarar um veículo. Mas, se ocorreu, ele pode retificar antes de ser notificado pela Receita. Não existe uma punição antes da Receita verificar. E não é assim, a Receita não vai verificar a informação de que ele declarou ou não um veículo. Agora, as montadoras periodicamente informam as notas fiscais emitidas. Então, é um risco. Se foi um carro, por exemplo, 0 km, a Receita já sabe que ele adquiriu. Ele não informou, pode cruzar as informações e ele tem essa divergência. Agora, percebeu, faz uma retificação ou informa no ano seguinte corrigindo a informação. Muito bem, o Maurício escreve: eu comprei um caminhão financiado no final de 2010. Desculpe, eu tentei uma nova forma de rendimentos e não deu certo. Com a venda do caminhão, eu paguei parte das dívidas com bancos e o dinheiro não foi suficiente. Nesse processo, eu não abri empresa por não ter tido rendimentos. Eu devo declarar imposto? Se este for o único motivo de declaração, não, porque é um bem inferior a R$300 mil. Porém, ele declara a aquisição do bem, na ficha Bens e Direitos, declara a informação da dívidas e ônus, que é o valor do financiamento, né? E se isso tudo ocorreu em 2011, a compra e a venda, ele vai formar um histórico em Bens e Direitos dizendo a aquisição do veículo, informa os dados, diz que tem financiamento e que no mesmo exercício foi vendido. E se ele permanecer com a dívida, ele deve colocar na ficha dívidas e ônus a informação do financiamento, total de parcelas pagas e o saldo devedor. O Pronto Atendimento faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre imposto de renda. Continue enviando suas perguntas. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é imposto de renda e quem está tirando as dúvidas do telespectador é a contabilista Alexandra Bechara. Alexandra, nós temos aqui a dúvida da Cláudia, ela é de Guarulhos. Como devem ser declarados os rendimentos recebidos acumuladamente? Tem um campo específico na declaração, exatamente com esse título, né? Recebidos acumuladamente. Você informa, provavelmente recebeu um informe com os rendimentos, tem o nome da fonte pagadora, CNPJ, o valor e tem que informar a data em que foi recebido, né? O programa ele vai calcular se vai dar a soma dos rendimentos imposto a pagar ou a restituir. Sempre tem que ser lançado neste campo específico. As pessoas estão confundindo muito e lançando junto com os rendimentos tributáveis. Mas existe um campo específico, porque tem uma data que você informa em qual a data foi recebido, efetivamente recebido. Muito bem, então vamos às ruas para tirar mais dúvidas de quem está prestes a entregar a sua declaração do imposto de renda. Oi, meu nome é Arthur. Eu queria saber quem pode ser dependente do imposto de renda. E então, Alexandre? A relação de dependência pode ser comprovada. Então, essa comprovação tem que ser feita através de certidão de nascimento, casamento. Então, pode ser filhos até 21 anos ou até 24, se estiver cursando ensino superior, pais, avós, bisavós, cônjuge, até companheiros se convivendo há mais de 5 anos e com filhos, né? Então, comprovadamente, pode ser todas essas pessoas, só que tem que sempre observar. Se tiver a relação de dependência, tem que ter a comprovação. Por exemplo, um filho, se tiver a guarda de um dos cônjuges, tem que ser comprovado. Então, sempre observar a comprovação. Mas são filhos, pais, avós, bisavós. Muito bem, o Adenilson Alves, ele escreve: eu resgatei o valor de previdência VGBL em determinado valor, com retenção de imposto de renda na fonte, alíquota única. Mas quando fiz o lançamento em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica titular, o próprio programa está acrescentando o valor a pagar, como se fosse um diferencial de alíquota sobre o resgate. Pela sua experiência, você poderia informar se este valor a pagar de imposto de renda ele é válido? O valor a pagar é de R$ 5.449. E só com essas informações é possível você responder, Alexandra? Muito provavelmente está sendo somado a outros rendimentos, né? Ele provavelmente tem uma outra fonte de renda comprovada, está sendo lançado em rendimentos tributáveis,
talvez sem imposto retido, por isso está somando e dando este imposto a pagar. Se este for o caso, ele deveria fazer uma simulação retirando o valor de outra fonte e verificar quanto ele vai restituir. Por quê? Geralmente, resgate ele restitui valor, a não ser que esteja somado e esteja acima do limite do imposto de renda. Por quê? Numa declaração simplificada, por exemplo, os rendimentos tributáveis eles têm um desconto de 20%. Então, ele teve essa única fonte de tributação e é uma alíquota única, porém, informado no imposto de renda, se lançado na declaração simplificada, o modelo de simplificado ele traz total de rendimentos, desconta 20% e tributa o restante. Então, lá vai informar imposto devido e imposto retido. A diferença vai ser a pagar ou a restituir. Ele pode ir no campo resumo de declaração e ele vai observar quais são os valores sendo considerados como tributáveis, quais são os descontos e o imposto devido. Se tiver maior, ele deverá restituir. Se tiver menor, realmente vai ter a diferença a pagar. Vamos agora a mais uma dúvida. Não é preciso fazer declaração de imposto de renda de uma pessoa que faleceu. Isso é verdade ou não? Não. Se a pessoa já for declarante de imposto de renda, ela faz a declaração de espólio no falecimento e se tiver abertura de inventário e depois ao finalizar o inventário, ele faz a declaração final de espólio e transmite os bens aos herdeiros. Se não for declarante de imposto de renda e tiver bens, ele pode iniciar a declaração como espólio e ao final fazer a declaração final de espólio informando quais os bens que tinha na declaração e para quem está sendo transmitido esses bens. É importante que seja feito, até para baixar o CPF. O Osmar, ele escreve, a minha única fonte de renda é o meu salário e o imposto é retido diretamente na fonte todo mês. Por que acontece de eu ter que pagar para a Receita, se do que eu recebi, a Receita já descontou? Exatamente essa questão de você informar os rendimentos tributáveis e informa o rendimento, tudo que foi o imposto retido, no final a Receita vai verificar qual o valor tributado, qual o imposto devido, quanto foi o imposto retido. A diferença vai dar a pagar ou a restituir. Se porventura está dando a pagar, porque não foi suficiente o imposto retido na soma dos rendimentos. Então, ele vai nesse resumo da declaração que nós falamos agora há pouco, verificar quanto foi, de acordo com o rendimento informado, o valor do imposto devido. Se o que foi retido foi menor, ele vai acabar pagando. O que é retido geralmente é o suficiente para o mês, mas acumuladamente nos 12 meses pode ter essa diferença no lançamento do imposto de renda. Muito bem, quem escreve agora é uma telespectadora, Thelma Pimentel. Ela escreve, eu e meu marido compramos um apartamento antes de nos casar. Ele tem 15% e eu tenho 85% do valor. Os pais dele faleceram e deixaram um imóvel de herança, que deverá ser dividido em 3 herdeiros. Minha pergunta é, se nós vendermos o apartamento e esse imóvel recebido da herança, nós teremos que pagar 15% de imposto de renda, caso não compre um outro imóvel no prazo de 180 dias? Sim. O valor recebido do imóvel, né, se for declarado no imposto de renda, vamos supor, R$100 mil e for vendido por R$200 mil, vai ser apurado o ganho de capital. Ele pode utilizar o valor para a compra de um outro apartamento ou um outro imóvel residencial. Vale a regra do ganho de capital. Aplica-se 15% sobre a diferença. Porém, a aquisição de um imóvel residencial e a venda de um imóvel residencial traz essa isenção. Então, ele tem que colocar essas informações no programa chamado Ganho de Capital, que ele pode baixar no site da Receita e fazer essa simulação. A Ivone escreve, eu tenho débito anterior a 2011. Como faço a minha declaração? Eu posso fazer a minha declaração normal? Ela está devendo o imposto, não é isso? Pode declarar normalmente. Ela pode criar um código de acesso através do ECAC, né, da Receita Federal, do portal. Uma situação de contribuinte apenas, é uma senha de acesso. Ele pode acessar as informações que estão na base da Receita, são informações limitadas, mas que a informação do DARF ela pode conseguir imprimir lá. Mas a declaração do ano de 2012, ano base 2011, nada tem a ver com débitos anteriores. Ela faz a entrega e regulariza pagando o DARF através desse portal do contribuinte.
Rosângela de Campinas. O meu filho, no ano passado, fez um curso de 8 meses de inglês no exterior. Ele já voltou ao Brasil. O que posso descontar no imposto de renda? Seguro de saúde? Valor desembolsado na escola? Quanto posso descontar? Ela faz uma outra pergunta. Vamos dividir, então. O que ela pode declarar em relação ao filho dela? Então, tem que sempre observar os limites de dedução com instrução, né? Então, ela pode declarar a despesa com instrução, porém, tem que ser comprovado. Agora, vai ser necessário informar CNPJ, da fonte pagadora, né? Vai ser necessário informar os valores. Desde que ela tenha comprovadamente, ela pode deduzir, mas tem esses limites que tem que ser observado e pode ser conseguido todos esses valores no site da Receita Federal. A segunda parte da pergunta dela é a seguinte: quanto eu posso descontar do empregado doméstico? Tá. Tem um limite também que pode ser verificado no site da Receita, só que tem um detalhe: você tem que informar os pagamentos efetuados, tem que informar o número do NIT, que é o número que você tem perante o INSS, do funcionário, e lança todos os valores. O próprio programa vai te dizer qual vai ser essa dedução, né? Se você tiver mais de um empregado, lançar separadamente. Agora o pronto atendimento vai novamente às ruas para tirar as dúvidas sobre o imposto de renda. As imagens são da TV Cultura de Belém do Pará. Meu nome é Ronaldo Souza, sou instrutor de autoescola. A dúvida que eu tenho é com relação ao imposto de renda sobre escola da minha filha. Entra como dedução no imposto de renda? Então, Alexandre. Sim. Se for declarado a filha como dependente, sim, pode entrar como dedução. Agora, precisa ver o seguinte: o total de rendimentos é suficiente para que, com todas as deduções, continue no modelo completo, porque as deduções valem somente para a declaração no modelo completo, né? Então, muitas vezes pode ser mais vantajoso fazer a declaração no modelo simplificado, que esse desconto do simplificado, que é 20% do total dos rendimentos tributáveis, já superam praticamente todas as deduções, todas as despesas declaradas. Então, para chegar nessa média, ele teria que fazer a simulação. Ele lança todas as informações e no canto esquerdo, no finalzinho do programa, tem lá simplificado ou completo. Ele vai ticar se o melhor modelo é simplificado ou completo. De repente, mesmo com todas as despesas, continua sendo o melhor modelo. Compensa o simplificado, né? A Lourdes escreve: no ano de 2011, eu recebi uma ação trabalhista, valor a ser lançado no item rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, com tributação exclusiva na fonte. Eu fui ao banco retirar o comprovante de retenção do imposto de renda. No comprovante, o valor do rendimento é menor que o valor depositado em minha conta. Qual valor devo lançar no espaço recebidos acumuladamente? Com relação ao número de meses, eu posso somar também o mês referente ao 13º salário? Sim. O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos. Então, se ela sabe que recebeu valor maior, o ideal é que seja informado todo o valor recebido, todo o valor líquido recebido, e informa o valor que foi retido. Nestes casos, o ideal é que ela consiga um informe com esses rendimentos que estarão no campo correto, né? Todos os rendimentos tributáveis, qual foi exatamente o valor retido, porque pode ter divergência no declarado. Por que será que ela recebeu esse comprovante aqui com um valor diferente? É por isso que ela precisaria verificar. Ela tem uma informação